Salve, povo bonito da biologia, Cezão na área de novo para mais uma questão topíssima de genética, questão recente essa da Universidade Federal do Paraná de 2020, envolvendo a segunda lei de Mendel, questão completíssima. Se está com dificuldade de entender a segunda lei de Mendel, presta muita atenção nessa explicação aqui, porque seus problemas acabaram. Vamos para o enunciado, olha só. Ficou poderoso isso, hein? Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características. O que está sendo levado em conta nesse enunciado aqui? Pelos pretos e longos, cruzados com pelos brancos e curtos. Tá? Então, algo muito parecido com aquele cruzamento padrão que o Mendel fez lá na sua segunda lei, que ele utilizou, ele analisou o quê? Cor das ervilhas e a textura das ervilhas. Tá? Então, muito parecido com o que esse enunciado passou. Só alterou o tipo de característica, as características que estão sendo analisadas. Beleza? Aí ele fala, a geração F1 era constituída por 100% de indivíduos de pelos pretos e longos. O que a gente conclui, então? Que essas duas características aqui, elas são dominantes. Mas vamos continuar enunciado. Considerando que as características de cor e comprimento dos pelos são condicionadas, cada uma por um gene, e que esses genes têm segregação independente, por que ele falou isso? Para dizer que estamos na segunda lei de Mendel. É o enunciado da segunda lei. Beleza? A proporção esperada entre 240 indivíduos da F2 é... Aí a galera vê esses valores e surta, né? Nossa, 240 indivíduos, aí olha para as alternativas lá, 135, 180, nossa, aí surta. Calma, galera, muita calma nessa hora, vamos organizar a questão, vamos desenvolver a questão. A dica que eu dou é de sempre fazer um menuzinho para o desenvolvimento da questão. Tá? Sempre desenvolva um menuzinho. Olha lá, aqui, ó, espacinho agora. Vamos desenvolver a questão. Então, ele passou para a gente quais características? A cor do pelo e o comprimento do pelo. Tá? Então, ele falou que o cruzamento que aconteceu foi de pelos pretos e longos com pelos brancos e curtos no cruzamento parental. E o que nós obtivemos na geração F1? 100% de indivíduos de pelos pretos e longos. Então, nós concluímos com essa informação que pelos pretos e longos são dominantes. Beleza? Então, vamos trabalhar. Vocês podem escolher, fiquem à vontade em relação ao tipo de alelo, tá? Que quer trabalhar, a letra que quer trabalhar. Vamos optar aqui, vamos trabalhar com a letra A e B. Beleza? Para cada tipo de característica. Então, vamos colocar ó, o alelo azão, ele vai determinar pelos pretos. O alelo azinho, ele vai determinar pelos brancos. Pelos brancos. E vamos trabalhar com o alelo B em relação ao comprimento do pelo. Tá? Então, nós vimos que o longo é dominante. Então, Bzão, pelos longos. Bzinho, pelos curtos. Pronto, então é esse menuzinho que eu sugiro que vocês façam em relação às características trabalhadas numa questão, seja a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, façam isso, tá? Desenvolva esse menuzinho aqui, ajuda demais. Tá? Então, o que ele falou para a gente? O cruzamento parental de linhagens puras, o que significa isso? Significa que nós cruzamos indivíduos homozigotos, duplo homozigotos. Então, o cruzamento parental que foi feito, vamos colocar lá, ó, o cruzamento parental, foi um cruzamento de azão, Bzão, Bzão, com azinho, Bzinho. Esse cruzamento foi feito. E o que ele disse em relação à geração F1? 100% de indivíduos de pelos pretos e longos.
Sim, se cruzamos um indivíduo duplo homozigoto dominante com um indivíduo que é duplo homozigoto recessivo, nós vamos encontrar o quê? Somente fenótipo dominante. Porém, o genótipo desses indivíduos será o quê? Um genótipo híbrido. Então, nessa geração F1 aqui, nós vamos encontrar 100% dos indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Fechou? Tá na dúvida? Faz lá o quadradinho de Punnett em relação a esse primeiro cruzamento aqui, ó. Vamos fazer aqui em cima. E vai ser um cruzamento bem simples, ó. Que tipo de gameta que esse cara aqui pode formar? Esse cara vai formar somente gameta Azão, Bzão. Lembrando que os gametas possuem a metade do número de genes do genótipo que foi passado e sempre contendo um tipo de cada gene, um tipo de cada alelo. Não se esqueçam disso. Esse indivíduo aqui, o recessivo, ele vai ter qual tipo de gameta? Vai ter o gameta Azinho, Bzinho. E agora, o encontro desses gametas aqui fecundou, vai formar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 100% dos indivíduos, é o que nós encontramos aqui na geração F1. Tá? Então, estamos desenvolvendo a questão, é o que eu sempre sugiro, tenham calma nas questões de genética. Muitas vezes é interpretação. Tá? Não precisa surtar porque ele passou um valor mais alto lá, né? Aqui 240 indivíduos. Calma, já chegaremos lá. Aí o que ele falou para a gente? Ó, considerando que a característica, né, de cor, de comprimento de pelo são condicionadas cada um por um par de genes, ele quer saber o F2. Galera, ele quer saber, então, o resultado dessa geração F2, que significa o cruzamento entre os indivíduos da geração F1. Então, nós temos que realizar o cruzamento de F1 com F1. Ou seja, o cruzamento do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. É esse cruzamento aqui, aquele cruzamento tradicional da segunda lei de Mendel. Vamos fazer a tabela? Opa, vamos fazer a tabela, o quadradinho de Punnett, clássica disso daqui, ó. Vamos fazer aqui do lado. Monta lá a tabela. Organizem a questão de genética para não ficar dúvida. Então, ó, gametas que esse cara aqui vai formar. Ele vai formar a gameta Azão, Bzão. Ele vai formar a gameta Azão, Bzinho. Ele vai formar a gameta Azinho, Bzão. Ele vai formar a gameta Azinho, Bzinho. E esse outro cara tem o mesmo genótipo? Opa, vai ser os mesmos gametas. Então, esse cara vai formar a gameta Azão, Bzão. Esse cara vai formar a gameta Azão, Bzinho. Vai formar a gameta Azinho, Bzão. E vai formar a gameta Azinho, Bzinho. E agora? Nós temos que promover o encontro desses gametas. É o que eu brinco, é brincar de fecundar. Né? Brincar de fecundar. Pega esses gametas e promover o encontro deles. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Esse gameta com esse, nós vamos encontrar Azão, Azão, Bzão, Bzão. Esse gameta com esse, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Esse gameta com esse, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Esse gameta com esse, nós vamos encontrar Azão, Azinho, acabou faltando espaço aqui, ó, Bzão, Bzinho. Perfeito? Aqui, esse gameta com esse, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Espremer um pouco mais aqui para caber nessa linha. Esse com esse, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Esse com esse, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Esse com esse, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Agora, a terceira linha. Esse com esse, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Esse com esse, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Esse com esse, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. E a última linha, calma, tá acabando, tá acabando. Esse com esse, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Esse com esse, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho.
Pronto. Encontramos aqui a geração F2. Tá? Então, esse resultado que nós obtivemos aqui é a nossa geração F2. É o que ele passou para a gente. Galera, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses indivíduos que nós encontramos nesse cruzamento equivalem a 240 indivíduos. Aqui, ó, que ele deu no enunciado para a gente. Perceberam? Então, é esse o raciocínio que nós temos que traçar aqui nessa questão. Tá? Então, cada indivíduo desse daqui vai ter uma proporção em relação a esse total que ele passou. O que nós temos que fazer? Muito simples. 240 dividido por 16. Por que por 16? Porque nós encontramos 16 indivíduos, 16 genótipos nesse cruzamento F2. Galera, e quanto que vai dar isso? Vai dar 15. Vai dar 15. Isso quer dizer que cada indivíduo desse cruzamento, dessa F2 aqui que nós encontramos, equivale a 15 indivíduos denunciados, do total desses 240. Perceberam como é simples, como não precisa surtar em relação a isso? Poderia ter feito ali o raciocínio da regrinha de 3 também, né? Daria na mesma. A gente colocaria lá, ó, 240 indivíduos equivale a 100%. Né? É isso e 15 indivíduos. Olha lá, a mesma coisa. Tá? A mesma coisa, é esse o raciocínio que nós traçamos aqui. E aí ele quer saber, então, a proporção de indivíduos dessa F2. Nós sabemos aqui, cada indivíduo equivale a 15. Cada indivíduo equivale a 15. Então, nós queremos saber, vamos pegar nesse cruzamento, quantos indivíduos aqui possuem pelos pretos e longos? Quem que é preto e longo aqui? Quem é azão alguma coisa, bezão alguma coisa, ó. Tá? Então, azão alguma coisa, nós queremos saber, então, quem tem pelo preto e longo, vamos colocar lá, é o azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Tá? Característica, então, de pelos pretos e longos. Queremos saber quantos indivíduos possuem isso. Esse daqui, sim, é azão, azão, bezão, bezão. Esse daqui, sim. Esse daqui, sim. Esse daqui, sim. Esse também. Esse não, é bezinho, bezinho. Esse daqui, sim. Esse daqui, sim. Esse daqui também. Quem mais? Esse daqui. Galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos. 9 indivíduos. Aí, o que nós temos que fazer? Ué, 9 indivíduos. Cada um desse daqui equivale a quanto? A 15, ó, nós encontramos aqui. Então, nós temos que fazer 9 vezes 15. Isso daqui vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 135. Equivale a 135 do total de 240 que ele passou para a gente no enunciado. Perceberam como não é um bicho de 7 cabeças? E agora? Agora nós queremos saber quem tem pelo preto e curto. Nós queremos saber, então, quem vai ser azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Queremos saber, então, quem tem pelo preto e curto. Quem vai ter isso aqui? Ó, azão, alguma coisa, bezinho, bezinho, hein? Quem vai ter esse cara? Esse daqui vai ter. Ó lá, pelo preto e curto. Esse daqui também, pelo preto e curto. Quem mais? Esse não, esse não. Esse daqui? Sim, pelo preto e curto. 3 indivíduos. Lembrando, cada indivíduo equivale a 15. Então, nós temos que fazer o quê? 3 vezes 15. Teremos o quê? 45 indivíduos dos 240. Quase terminando a questão. Tem as alternativas para a gente analisar, né? Mas já estamos resolvendo a questão aqui. Depois é só ir lá nas alternativas e assinalar. Sem problemas. E agora, a gente quer saber quem apresenta pelo branco. Para ter pelo branco, é azinho, azinho. E longo. Pelo branco e longo, ou seja, azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Vamos lá contar na nossa tabelinha? Quem tem isso?
Ó, esse cara, aqui, vamos fazer um xizinho. Esse cara, perceberam o jeito que eu fui fazendo na tabelinha aqui para não gerar confusão em relação a esses genótipos aqui, ó, dos indivíduos? E esse cara, 3 também, ou seja, 3 vezes 15 é igual a 45. Pronto, galera, a gente já concluímos a questão. Né? E agora, ficou um indivíduo aqui, ó. Ó, esse abençoadinho aqui. Né? Probabilidade baixíssima dele acontecer, mas tem essa probabilidade. Né? Então, nós estamos falando de quem? Dos indivíduos que apresentam pelos brancos e curtos. Ou seja, o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Um indivíduo. Né? Vezes 15, isso em relação ao enunciado, equivale ao quê? A 15 indivíduos dos 240. Galera, fechou. Fechou a questão. Tá, desenvolvemos tudo bonitinho. Aí, indo lá para a alternativa, voltando aqui, ó. Ó lá, o que nós encontramos? 135 pelos pretos e longos, 45 pelos pretos e curtos, 45 pelos brancos e longos e 15 de pelos brancos e curtos. Aqui na questão, a alternativa correta, então, é a C. Tranquilo, povo topíssimo da biologia. Se tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários, podem mandar para o Cezão. Ó, essa questão é importantíssima, tá? Entender o desenvolvimento dessa questão, o raciocínio dessa questão, pronto, não terá problemas com interpretação de enunciados da segunda lei de Mendel. Beleza? Um fortíssimo abraço para todos vocês, até a próxima e fui! Tchau, tchau!